Você gostou da escalação do técnico Miguel Ángel Portugal? Minha opinião, foi uma eliminação, uma morte anunciada, né? Por tudo aquilo que nós dissemos durante toda a semana aqui no programa. A não escalação do Marcos Guilherme, entrou novamente o Mirabarri. Aí o Marcos Guilherme só entra no segundo tempo quando a vaca já está indo para o brejo. Realmente é lamentável. A gente vai discutir muito sobre isso a partir de agora aqui no Espaço Esportivo. Então, de cara, vamos aí com as imagens de ontem à noite em La Paz. Torcedor boliviano comparecendo, até porque o clube comemorava ontem 106 anos de fundação. Aí a entrada do Atlético, de novo mal escalado pelo técnico espanhol. Eu acho que o Atlético jogou fora, perdeu para ele mesmo esta vaga, a próxima fase da Libertadores da América. Mas enfim, o Atlético enfrentando o The Strongest, enfrentando a altitude, foi para o jogo e aí o primeiro lance de perigo. O Ederson aos 10 minutos batendo forte, o Ederson já dentro da área, procurou o ângulo superior esquerdo do goleiro, a bola foi para fora. Uma boa chance desperdiçada. Aí aos 35, o Reynoso exigindo boa defesa do goleiro o Everton. Olha o Kleberson, fica na saudade e o Everton evita a marcação do primeiro gol da equipe boliviana. Aos 37 minutos, de novo, Reynoso. Dá uma olhada nisso. Mais uma grande defesa do goleiro o Everton, que fechava o gol no primeiro tempo lá em La Paz. Reynoso não acreditava. Aos 38, o lance do gol. O escanteio cobrado pelo Pablo Escobar. O Everton sai mal, se choca ali com o Suellington. Na sequência da jogada, o Soli manda para a área. E aí 3 jogadores do Atlético na jogada e o Manuel manda contra. Um acidente de trabalho, né? Uma coisa horrorosa. Este gol do Manuel aí contra, na abertura do placar lá em La Paz. Era tudo que o time boliviano queria, né? Aos 38 minutos, a abertura do marcador. 1-0, e aí a situação do Atlético ficou complicada, mas eis que aos 47 minutos, o rubro-negro chegaria ao empate com um gol nada mais, nada menos que Adriano, o Imperador. O atacante que não marcava há 2 anos e meio, jogada do Mirabarri, Marcelo, cruzamento e a bola sobrando limpa para o Adriano, que só teve o trabalho de empurrar para a rede. 1-0 e aí 1-1 logo na sequência. E a festa do Adriano, né, que fez questão de chamar todos os companheiros ali para comemoração. Nem o Adriano acreditou, né? Uma bola limpa, sem nenhuma marcação. No último minuto do primeiro tempo, jogo empatado, 1-1, que ainda dava a classificação ao Atlético. O torcedor, inclusive, marcou presença ontem à noite lá em La Paz, hein? Festejou bastante, mas no segundo tempo, a inoperância ofensiva do Atlético foi total. O time não chegava, tomou uma pressão danada do time boliviano, tanto que aos 9 minutos, o Soli, será que ele tentou cruzar? Ou com categoria bateu para o gol por cobertura? Sem nenhuma chance para o Everton. A verdade é que a bola foi para a rede, o torcedor do The Strongest comemorou e aí a situação atleticana ficou desesperadora. 2-1, tendo pela frente o adversário, tendo pela frente a altitude e tendo pela frente os equívocos do técnico Juan
Portugal. Olha aí, ó. Com categoria, hein? O atacante boliviano mandando para a rede e desempatando o jogo. Aí, tentativas com o Manuel nessa cabeçada fraca para fora, sem nenhum perigo. Na falta cobrada pelo Mirabarri. Manuel que voltava ao time, né? Recuperado de uma contusão. E aí, a entrada do Marcos Guilherme, somente aos 21 minutos, no lugar do Mirabarri. Aí a vaca já estava indo para o brejo e o Atlético continuava tomando sufoco. Pablo Escobar teve a chance de fazer 3-1 aos 27 minutos e aos 47, de novo, Pablo Escobar tentando por cobertura, perdendo a chance de mais um gol, mas enfim, com a vitória pelo placar de 2-1, a torcida comemorou os 106 anos de fundação e comemorou também a classificação do time à próxima fase da competição. Então são coisas que realmente a gente não entende. O Atlético tinha a vantagem de jogar pelo empate, poderia ter armado um time cauteloso, um time de mais marcação, com a entrada do David no setor de meio campo, mas não, por teimosia o David não entrou, por teimosia o Marcos Guilherme mais uma vez ficou no banco de reservas. Marcos Guilherme que vinha sendo o grande destaque aí da equipe sub-23 e não tem ninguém melhor do que ele para jogar nesse setor de meio campo, para fazer a articulação, para fazer a chegada com os atacantes. Não, por teimosia, o Marcos Guilherme no banco e o Mirabarri novamente atuando como titular, como se fosse um cracaço, né? Então, deu no que deu, uma eliminação anunciada, pelo menos é nossa opinião. Jairo Silva está na linha, tudo bem, Jairão? Tudo bem, Crispim? Tudo bem, então, eu estou dizendo aqui que, é claro, tinha pela frente um adversário, tinha pela frente as dificuldades da altitude, mas o treinador, o Miguel Ángel Portugal, mostrou de novo, né, que é ruim de serviço, uma barbaridade, hein, Jairão? A escalação inicial, eu vou ver se eu consigo ser um pouco maleável, né, com o simpático Odair José, como diz o Jaci de Oliveira. Parecido mesmo. Eu vou tentar ser maleável pelo seguinte: quando ele botou o Adriano no campo, eu imaginei o seguinte: ele vai ter, vai gastar a pilha, a bateria que tem com o Adriano no começo, porque para entrar depois, já com o time desgastado e o Adriano mal fisicamente, não vai conseguir jogar. Vai entrar com o time descansado, ele gasta tudo que tem com o Adriano no primeiro tempo, se fizer o resultado, no segundo tempo ele entra com os garotos e aí, naturalmente, o Atlético vai ter um gás a mais. É um fato normal para quem joga na altitude, eu imaginei isso. E seria o correto, né, se você em sã consciência entender que se você tem um jogador que não é bem condicionado fisicamente para jogar na altitude e entrar depois já com o time desgastado, ele não vai jogar. Se você entrar com ele de cara, com o time inteiro, ele joga, dá o máximo possível e depois sai, entra os garotos, você entra com um fôlego novo. É o normal, é o justo, é o lógico. Mas eu me enganei redondamente, não era bem isso não. Ele entrou com o Adriano porque o Adriano está bem condicionado. Entrou com o Adriano porque achou que o Adriano ia resolver o jogo. O Adriano é um jogador que ele impõe respeito, ele preocupa o adversário, tudo isso, pelo status, né, pelo que representou o Adriano no passado, mas hoje ele não está condicionado para um jogo decisivo. E foi lá e fez o gol, tudo bem, bem colocado, porque é uma coisa dele, um centroavante, estava ali na hora certa, no momento exato, foi lá e fez o gol, tudo bem. Com esse gol, eu voltei a entender que poderia haver uma possibilidade de ajustar a casa. Você empata 1-1, o empate é bom. O que você faz? Entra com um fôlego novo, atrai o adversário e parte em contra-ataque em busca do segundo gol. Se você fizer o segundo gol, você liquida o jogo, porque daí até empatar e virar, quem vai entrar em parafuso é o time da casa. Mas que nada, ele voltou com a mesma equipe. O Adriano, esse gol do Adriano foi até ruim, porque ele na saída de campo, ele disse aos repórteres lá da TV que não, que ele estava inteiro, que ele ia voltar. Quando ele falou isso, eu falei, bom, o Portugal não vai mexer, o Portugal não vai mexer com ele. Já na Argentina ele deixou o cara entrar nos últimos minutos, levou uma prensa. E aí não ia mexer, então eu sabia que o Adriano não ia sair, realmente ele foi até o final do jogo. Bom, então eu imaginei, ele vai
explorar contra-ataque com os garotos. Não trocou, ficou atrás o tempo inteiro, tomou o segundo gol e aí quando quis reagir o time já estava cansado. Então a coisa, o que eu imaginei deu tudo ao contrário. Então o Portugal realmente mais uma vez me decepcionou e aí não dá, como eu disse no início da conversa, eu achei até que vamos ser maleáveis, vamos ver o que é que ele pensa, o que é que ele imagina, mas ele não pensou nada daquilo que eu, você e a torcida do Atlético entendeu. E mais uma vez ele pecou por conta disso, está aí o preço, né, da eliminação na Copa Libertadores da América. E aí, Jairão, o tal do projeto vai por água abaixo, né? O Atlético não chega no Campeonato Paranaense, não chega na Libertadores e pagando um preço muito caro. Eu acho que o principal adversário do Atlético, pelo menos até agora, foi o próprio Atlético com os desmandos e com essa teimosia. Dá uma olhada nas alterações. Precisou da vaca estar indo para o brejo, para o simpático treinador espanhol, fazer as alterações lógicas, né? O Paulinho Dias no Crislán, porque aí o time precisava marcar. Aí tira o Mirabarri, o cracaço Mirabarri, para a entrada do Marcos Guilherme. Aí ele saca o Ederson, não sei se o Ederson estava sentindo alguma coisa, para a entrada do Zezinho. Então o cara é maluco total, Jairão. O Ederson não estava sentindo nada, porque quando ele saiu balançando a cabeça de sinal de negativo, que não estava entendendo a alteração. Esse é o primeiro ponto. Não tinha que ter tirado o Ederson. O Ederson é um jogador jovem, um jogador que se movimenta, um jogador que a qualquer momento aparece uma brecha, ele vai lá, ele finaliza. Então já errou ali. Segundo, você põe 3 atacantes com o meio-campo sem criatividade. 2 volantes que saem para o jogo, mas que sentiram o efeito da altitude, eu quero imaginar, porque pelo menos para tocar a bola o João Paulo sabe muito mais do que fez ontem. Ele errou todos os passes, todos. Se ele fez 10 passes, ele errou 11. E o Paulinho Dias apagado. O Mirabarri vamos deixar de lado, porque ele estava completamente sumido do jogo. Eu não sei nem se ele... Eu só sei que ele jogou porque eu vi ele em campo, mas ele participar do jogo, ele não foi participativo em momento nenhum. Então, se você não tem o meio de campo, põe 3 atacantes, você não vai conseguir construir nada. E ainda mais com um atacante que é preciso que a bola chegue nele, que é o caso do Adriano. O Atlético foi completamente omisso por uma escalação muito mal feita pelo técnico Portugal. Claro, não cabe somente a ele, apesar de todos os erros que nós estamos aqui colocando, e culpá-lo apenas, né, por tudo que ocorreu. Não, o time realmente não jogou bem. Aí entra o problema da altitude, tudo isso a gente entende, é tudo muito perfeito, é natural. Todas as equipes brasileiras que vão jogar lá sentem o problema da altitude. Mas se você entra bem armadinho, bem ajustado, é diferente, a coisa pode fluir. O Atlético Mineiro não se classificou lá, o São Caetano não conseguiu se classificar lá, conseguiria. Até porque, Crispim, se você pegar esse time do The Strongest para disputar o Campeonato Brasileiro, se ele estiver na A, ele cai, se ele estiver na B, ele não sobe. É um time limitadíssimo, e um time limitado que conseguiu ainda assim tocar a bola, coisa que o Atlético não sabe. O Atlético é o tempo todo ligando da defesa para o ataque, o goleiro pega a bola, não sai jogando, dá o estourão para frente, aí facilita para a defesa que está de frente, e toda hora você devolve a bola para o adversário. Esse é o time do Atlético, que não tem um padrão de jogo, que não tem rigorosamente um esquema tático adotado, não tem uma variação. Não adianta você fazer um esquema tático só e colocar em campo, com 3 jogos todo mundo está sabendo. Você precisa ter uma variação. Se ele não tem você imagina variar esquema tático, ele está distante disso. Vem o brasileiro, ele tem 9 jogos com punição imposta pelo STJD, 5 dos quais vai fazer com o distante daquele Curitiba a 100 km, 4 de portões fechados. Você já imaginou o que vai acontecer com um time que não tem um padrão de jogo definido? Quer dizer, eu estou com as barbas de molho em relação ao que for o futuro do Atlético no Campeonato Brasileiro se continuar com a mesma comissão técnica. E a preocupação, Jário, é a seguinte: será que ninguém está vendo o que está acontecendo no futebol do Atlético Paranaense? Hein? Dando de mão beijada aí a final do Campeonato Paranaense, a eliminação na Libertadores da América. Será que ninguém está vendo? Ou estão vendo e fazem isso por teimosia? Todo mundo está dizendo que tem que ser assim, os caras fazem ao contrário, porque só pode ser isso, não é possível, né? Que os caras não saibam de que maneira deve conduzir um time de futebol. Eu fico com uma terceira alternativa, além dessas que você colocou. Será que ninguém está vendo? Será que estão vendo e não podem fazer nada? Eu imagino que eles estão com as mãos atadas, porque ali só tem um comando, e o comando é que define. O técnico, por exemplo, não vai sair, não pode ser algum, você pode ter certeza disso, porque o
técnico foi contratado pelo mandatário. O mandatário resolveu, está acabado. Os outros são apenas uma consequência daquilo que é provável, é possível colocar na constituição da formação de uma diretoria. Você faz isso, você faz isso, você faz isso, mas quem decide sou eu. Então, seguir as normas de um clube. Você tem um trabalho feito, mas o trabalho é avaliado e a avaliação desse trabalho é feito por apenas uma única pessoa. E aí o Atlético toca a vida dele. Eu acho que desse jeito fica muito difícil você dizer. A gente focaliza a conduta do trabalho e sempre diz diretoria, mas não é. Isso é só uma forma de dizer, né? Mas no fundo você sabe, o torcedor do Atlético sabe quem é que faz, quem manda prender e quem manda soltar, e assim segue o baile. E eu vejo muita preocupação no futuro do Atlético. Olha aqui, tem um torcedor aqui, o Marcos de Zegna, lá de Cascavel, ele diz assim, Jairo, olhando bem, o Furacão está no lucro, o time sem estádio, com pouco orçamento, teve um 2013 excelente, agora é erguer a cabeça. Eu concordaria com o Marcos se o time tivesse sido bem escalado, se as peças estivessem nos seus devidos lugares, mas desse jeito não. Eu até concordo. Pode até ser que no fundo é até lucrativo, o time sem estádio, com pouco orçamento. Agora, jogar pelo ralo a possibilidade de uma classificação à próxima fase da Libertadores, aí eu não aceito, Jairo, até porque fica aquela sensação de que poderia ter sido melhor, né? Se a coisa tivesse sido encarada com seriedade. Eu concordo. Agora, sem estádio eu não diria, né? Porque ele tem jogado na Vila Capanema e o aproveitamento dele tem sido muito bom. E ele só conseguiu brigar na última partida dessa fase classificatória aí, com o The Stronger, porque a Vila Capanema fez a diferença. Porque senão, vejamos, ele ganhou apenas uma partida fora de casa, ainda que na Vila tenha perdido para o Vélez. Mas foi na Vila que ele conquistou o maior número de pontos. Então, talvez essa questão, esse fator casa não tenha pesado muito não, e a Vila é um caldeirão, a torcida do Atlético faz da Vila Capanema um caldeirão, ali ele tem obtido sucesso. O que eu me refiro foi que as mudanças feitas no time, Crispim, elas não foram repostas com a mesma qualidade. Pois você tirou o Mancini, que estava fazendo um baita trabalho, levou o time a Libertadores, já tinha um entrosamento com o time, já tinha uma variação tática excepcional de jogo para jogo, de acordo com o adversário, o Mancini estabelecia uma forma de jogar, quer dizer, estava tudo arrumadinho. Aí, de repente, troca-se o Mancini por um treinador espanhol que veio aqui, que precisa de um tempo para se organizar, de um tempo para conhecer melhor o futebol do Brasil, que é a primeira vez que ele está vindo trabalhar aqui, e o tempo não é hábil para isso, né? Então, esse foi o primeiro peso. Segundo, você perde o Léo, que foi embora para o Flamengo, e coloca o Wellington. É um bom jogador? Não é um mau jogador, mas não engraxa a chuteira do Léo. A peça de reposição não foi à altura. Você perde o Luiz Alberto, com a experiência que tem para uma competição como essa, e põe o garoto Kleberson. Compromete o trabalho do menino. Você perde um Paulo Baier e um Everton, e quem é a peça de reposição? Furamer e Deimir Abarri, quer dizer, distante daqueles que o Atlético perdeu. Então, eu passo mais para o princípio de que as mudanças não foram repostas, né? As alterações foram mal feitas, e por conta disso o Atlético paga por esse preço. Não disputa o campeonato com o time principal, porque não tem interesse no campeonato, o estadual, e vai para a Libertadores com um time que só fez isso, só trabalhou para isso, mas ficou provado que existe uma grande deficiência técnica, inclusive no comando, e que por conta disso não passou por